A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez foi me incumbida a alegria de trazer a palavra do Senhor. Estou muito feliz esse domingo, acho que é o primeiro domingo que acontece comigo. Eu fui chamado para pregar de manhã em outra igreja, né? E hoje estou pregando aqui de noite. Então, é a primeira vez que acontece. Vocês estão participando junto comigo. Essa nova fase aí, né? Mas eu fico muito agraciado por Deus de estar aqui, vendo os rostos de vocês novamente. Eu sempre que subo aqui é um sorriso, que eu vejo ali, ó, o sorrisinho do Francisco, uma coisa linda. Sempre muito bom estar em casa, né? Onde eu fui criado, onde Deus me moldou e está moldando, né? É muito bom estar aqui. O Senhor tem sido fiel, igreja, amém? Eu queria convidar os irmãos nessa noite a se colocar de pé, só quem puder. Quem estiver cansado, quem achar que já comeu demais e a barriga está pesando, não precisa ficar em pé não. Mas se você puder, dê esse passo de fé. Vamos ficar de pé um minuto. Fechar nossos olhos. Colocar a mão na nossa mente. Respirar fundo. E falar com o nosso Deus um minuto. Pai, eis aqui tuas ovelhas. Nação santa, povo eleito por ti, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel ao nosso coração, fiel a ti, fiel às tuas promessas. Muito obrigado, porque mais uma vez estamos tendo a oportunidade de ouvir e ouvir falar sobre quem tu és. Deus, eu te agradeço, porque sem tu, sem o Senhor, nada podemos fazer. Não conseguimos falar e ser compreendidos, não conseguimos ouvir e entender. Pai, esteja conosco nesse momento, faça em nós o teu querer, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, para que o nosso espírito venha a ser quebrantado pelo poder que há em ti, Jesus. Que o nosso espírito venha a ser quebrantado para que começamos uma nova obra, Pai. Para que nós venhamos estar com mais força na direção do teu chamado. Esteja conosco, ó Deus. Esteja conosco. Sem ti nada podemos fazer. Acalma o nosso coração, abre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém e amém. Rapidinho, com o olho fechado, estenda a sua mão para mim. Deus, também quero te pedir que nesse momento o Senhor venha me usar, para que não venha sair nada de mim, mas sim do teu Espírito Santo, Pai. Usa meus lábios, usa o meu corpo, Pai, como um instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor venha ser manifesto através da minha vida. Pois creio, ó Pai, que quando nós estamos aqui lendo a Tua palavra, ó Pai, com temor e com o coração contrito, é a Tua voz, é a Tua direção, é o Teu querer que está sendo pregado, ó Deus. Usa a minha vida, Pai, como instrumento de bênção na vida dos meus irmãos, para que juntos venhamos estar mais perto de seguir a Ti com excelência. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, que eu sei que você está cansado. Eu vi o Renatinho até soltando o corpo. Está aqui já? Abra comigo a palavra do Senhor em Atos 9, versículo 1. Atos 9, versículo 1. Glória a Deus. Hoje, irmãos, eu preguei lá na Cidade de Deus, né, na nossa filha. E olha, Deus tem feito uma grande obra naquele lugar. Quero trazer essa visão, né, para a igreja. O Senhor tem sido fiel no nosso ministério, sabe? Eu cheguei lá, senti muita presença de Deus, a palavra do Senhor estava sendo ensinada na EBD, um louvor abençoado, muitos homens e mulheres ali com as costas duras do evangelho, sabe, da caminhada, pregando e vivendo algo muito sério. Tive uns momentos ali conversando com o pastor, ele dizendo de testemunhos de traficante, miliciano, se convertendo a Jesus, né? Ele contou um testemunho que eu fiquei assim, caramba, isso aconteceu mesmo? Ele aconteceu. Ele em uma semana
o Espírito Santo, através da nossa igreja, né, tocou na vida de um miliciano. Depois de um mês, veio um dos maiores traficantes daquele lado lá. Foi orado pelo pastor, caiu endemoniado, passou por um processo de libertação. E quem segurou ele na hora que ele caiu? O miliciano. Vocês acreditam nisso? Só o nosso Deus. O miliciano segurando o traficante enquanto o Espírito Santo estava fazendo. É para glorificar Deus, né? É para dizer aos irmãos que o nosso Deus continua o mesmo, continua fazendo, continua atuando através das nossas vidas. Quem é grato por isso? Amém. O Senhor nos converteu, irmãos. O Senhor nos chamou. O Senhor tem trazido ao nosso coração a pulsar pela sua obra. Escamas têm caído no nosso meio. Pessoas levando o evangelho mais sério, com mais posicionamento, porque os tempos são difíceis. Mas para aqueles que têm a Cristo, são como radiantes, porque os seus olhos estão fitados, estão fixos no Deus e no Senhor das nossas vidas. Então, para quem tem Cristo, um momento difícil é um momento de glorificar a Deus também, porque Ele está em tudo e fazendo todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quem ama a Deus aí? Ah, tá, né? Esse daí tem que ter um amém. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Bem, irmãos, sem mais delongas, acompanhe comigo. Nós vamos ler um pouco. Eu queria ler os versículos ímpares. E a santa, amada, paparicada Igreja do Senhor lê os versículos pares. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte, ou seja, Saulo ainda vivendo intensamente ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, a igreja. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, a igreja. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, a igreja. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, a igreja. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O 12. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? O 14. O teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, a igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que nós acabamos de ler aqui
é uma parte do livro, um dos livros mais importantes da Bíblia, do compêndio de livros que nós chamamos de Bíblia, né? Um dos livros que foi inspirado ao discípulo de Paulo chamado Lucas, né? Logo depois da morte de Cristo, Paulo e os outros apóstolos continuaram firmes no chamado do Senhor. E Paulo gerou um discípulo na fé, gerou um filho na fé chamado Lucas. Esse que escreveu o Evangelho de Lucas e esse livro que nós acabamos de ler, Atos. Em Lucas nós vemos o autor São Lucas escrevendo sobre a vida de Cristo. Em Atos nós vemos como a vida de Cristo ressoou, né, continuou sendo significante na vida dos homens chamados apóstolos, né? Através deles, o evangelho se propagou, porque em três anos Jesus depositou naqueles homens tempo, depositou naqueles homens direção, depositou conhecimento, sabedoria e direcionou eles para continuarem a viver a grande obra que Deus queria e ainda quer fazer no nosso meio. E Lucas pega as histórias dessa grande pesquisa que ele faz e coloca em Atos. Em Atos 9, que acabamos de ler, vemos a conversão daquele que seria o maior missionário que a igreja viu. O homem que perseguia, o homem que matava, o homem que estava jogado no lamaçal dos seus próprios pensamentos, o que fazia o errado achando que estava agradando a Deus. Esse homem chamado Saulo, para nós Paulo, esse homem estava deitado nesse lamaçal, nessa sujeira que ele tinha como certo, que ele tinha como vida. Para vocês entenderem, quem lembra de Estevão aí? Glória a Deus, quem lembra de Estevão? O primeiro mártir da igreja, quando Estevão está sendo apedrejado, né, por todos aqueles homens, Estevão é levado à sinagoga, prega sobre Cristo, ele é usado de tamanha forma que aquelas pessoas, os judeus, tinham que tapar os seus ouvidos, pois mesmo não querendo, estavam sendo convencidos. Então eles taparam os ouvidos e se emudeceram de tamanha raiva e foram em direção a Estevão com pedras, apedrejaram e o mataram. E nesse momento onde a igreja vê o seu primeiro mártir, estava lá Paulo, o grande perseguidor da igreja, que com a sua capa joga ao chão e consiste, né, ortoga, diz, é isso aí mesmo que tem que ser feito com a igreja. Então Paulo, até Atos 8, é tido para nós como um homem que vivia a sua vida para matar aqueles que perseguiam a Cristo. Pois para os judeus, o cristianismo não era uma religião, mas sim uma seita que vinha do judaísmo. O judaísmo pregava uma coisa e o cristianismo veio e distorceu na mente deles aquilo que Deus ia fazer através do seu povo. E aí nós olhamos então para a vida de Paulo e vemos uma pessoa que era, como ele diz lá em Filipenses, hebreus dos hebreus, da tribo de Benjamim, doutor da lei, chamado de fariseu, perseguidor da igreja, cidadão romano. Nós vemos essa pessoa totalmente caracterizada, totalmente vivendo um status, né, um certo glamour da sua vida, pois ele era bem visto tanto pelos hebreus quanto pelos romanos, que naquela época estava subjugando Israel, né? Paulo era essa pessoa que tinha tudo para ser reconhecido como homem, pela sua inteligência, pelo seu dinheiro, pela sua dedicação à lei do Senhor. Paulo era essa pessoa para os judeus, mas para a igreja de Jesus Cristo, ele era o grande perseguidor, matador de crianças, grávidas, mulheres e homens. Paulo, para os hebreus e para Roma, era tido como o homem. Para a igreja, era o perseguidor, né? E até Atos 8, nós vemos relatos de Paulo, né, dizendo como ele perseguia a igreja. E nós chegamos aqui em Atos 9, no que nós acabamos de ler, quando Paulo, indo
perseguir a igreja, na direção, né, de outra perseguição, na direção de outro latrocínio, porque era isso que ele fazia, na direção de cometer outros pecados, na direção que ele estava entendendo. Escute bem, irmão, Paulo, quando estava no caminho de Damasco, indo matar pessoas, ele estava entendendo que estava fazendo a vontade do Senhor. E essa é a realidade do homem que ainda não foi resgatado. Essa é a realidade do homem que ainda não tem Cristo. Essa é a realidade do homem que ainda não foi totalmente curado. Vive o seu pecado achando que está fazendo o certo. Vive uma vida direcionada aos seus quereres, guiados pelos seus próprios olhos, guiados pelo seu coração, achando que está vivendo a plenitude do querer de Deus para ele. E Paulo estava assim, andando por esse caminho, achando que, imagino eu pensando, lá vou eu de novo fazer a obra de Deus. E acontece algo sobrenatural. Repete aí comigo, eu não sou muito disso, mas repete assim, ó. Para a pessoa ainda que está do seu lado, para juntar 2 em 1. Aconteceu algo sobrenatural. O Senhor Jesus vê aquele homem perseguidor, matador, um homem totalmente dado à sua carnalidade, muito parecido com aquele miliciano e com aquele ladrão que nós acabamos de falar que se converteram lá em Cidade de Deus. Deus olha para esse homem e não vê os seus pecados, mas vê a potência que ele poderia ser se estivesse no centro do seu querer. Irmãos, eu estou falando de Paulo, mas estou falando de você também. Se hoje você está ouvindo a minha voz, entendendo que eu estou pregando e querendo viver essa realidade, é porque algo sobrenatural já aconteceu na sua vida. Algo sobrenatural já aconteceu na sua vida. Porque você andava para um caminho de morte, você andava por um caminho de destruição, você andava achando que estava fazendo bem, mas vivendo uma vida totalmente desregrada, aonde a droga era a balinha que você usava, aonde a prostituição era o jeito de se sentir alegre. Não é verdade? Algo sobrenatural já aconteceu na sua vida, pois você não consegue enxergar a luz se ela não se apresentar a você. Você não consegue ser convencido se o Espírito Santo não tocar no seu coração. Não existe nada mais extraordinário do que o homem perceber o quanto ele precisa de Deus. O quanto ele precisa de Deus. A vida sem o nosso Jesus, a vida sem o sacrifício na cruz, a vida sem a direção de Deus, é uma estrada para a morte, é uma estrada onde não se encontra a vida eterna, onde não se encontra a alegria, onde não se encontra a paz que excede todo entendimento. A estrada sem Cristo é uma estrada vazia, onde as pegadas não têm mais sentido, porque você anda por vazio do seu próprio ser, mas quando você encontra a Cristo, você anda por um propósito. Vou repetir, hein? Quando você encontra Cristo, você anda por um propósito. Você anda pelo chamado. Algo agora te guia além de você. Algo te chama além do seu querer. Sua vontade não guia mais a sua vida, mas sim a vontade dele. Você não é mais guiado pela sua falsa luz, mas sim pela luz que brilha ao seu redor. Como estrada iluminada pela palavra de Deus é a vida do homem que escuta e vive a palavra de Deus. Irmãos, o mesmo que aconteceu com Paulo, um homem que estava vivendo a vida, fazendo o que julgava ser certo, e algo extraordinário acontece, porque mesmo sem merecer, irmãos, Paulo era o que menos merecia ser salvo, pois estava matando aqueles que amavam a Cristo. Mesmo sem merecer, ele é resgatado pela mão forte do nosso Deus.
Que alegria. Sabe por que isso tem que ser alegria para você, irmã? Porque nós éramos Paulos. Quem é o homem que tem a coragem de levantar a mão hoje aqui à noite e dizer, eu estou aqui porque eu mereço? Qual é a mulher que diz, eu conquistei esse lugarzinho aqui no ar porque eu mereci? Qual é o pastor que vai dizer, o meu ministério fui eu que conquistei? Qual é o diácono que vai dizer, eu estou aqui para adorar a Deus, mas quem me trouxe até aqui foi eu mesmo? E ainda bater no peito, né? Qual o homem que trará essa glória para si mesmo? Se nós sabemos que tudo que nós fazemos é pela misericórdia do nosso Deus. Pois Paulo matava, Paulo destruía famílias, mas nós, irmãos, nós destruímos a nós mesmos. O lamaçal de pecado de Paulo também é o nosso lamaçal de pecado. Aonde, se olhar um pouquinho para trás, alguns olham um pouquinho mais longe, outros olham para ontem mesmo. Mas se nós olharmos para trás, nós vamos enxergar as dores, as lutas, as mazelas, a destruição que o nosso pecado, que o nosso erro, o que o nosso não imitar a Cristo estava causando na nossa vida. A alegria de ler Atos 9 é entender que o matador da igreja ainda tinha jeito quando encontrou Jesus. Qual é o pecado que você pode ter que te afasta desse amor? Qual é o pecado que você pode ter que diz, eu não sou mais merecedor disso? O que nós podemos fazer para não podermos mais ser amados por esse Deus ao ponto de ser resgatado por Ele? Se aquele que matava, apedrejava, esquartejava mulheres grávidas, crianças, homens, se esse homem ainda foi alvo da graça de Deus, eu tenho plena certeza que o que está lá em Coríntios é verdade, em Romanos é verdade. O que pode nos afastar do amor de Deus? O que pode? Não existe nada que o ser humano faça que seja mais significativo do que o sacrifício de Cristo naquela cruz. E por conta disso, até o perseguidor, até o matador, até o miliciano, até o ladrão, tem esperança em Cristo Jesus. Irmãos, você tem esperança. Sua família tem esperança. Está difícil, meu irmão? O que é difícil para o nosso Deus? Nós temos esperança. Vai acontecer? Não vai acontecer? Isso cabe a Deus. Mas eu tenho a esperança que o meu Deus pode fazer. Isso me traz alegria, isso me traz paz. Eu tenho esperança, porque o meu Redentor vive. Eu tenho esperança, porque a vida eterna já foi conquistada para mim. Eu tenho esperança, porque o meu Deus me resgata todos os dias. Porque da mesma forma que o pecado bate naquela porta, querendo entrar dentro do meu coração, existe um Deus que da mesma forma continua com seu amor, continua com seu amor comigo e diz, filho, eu te dou força para resistir, mas quando ele entrar, eu te dou a minha misericórdia para te levantar. Que amor é esse que me constrange todos os dias, porque peco contra o meu Deus todos os dias?
O meu Deus vê aonde eu estou errando. O meu Deus vê aonde eu não me posiciono. O meu Deus vê onde a minha mão está indo e não deveria ir. Meu Deus está vendo onde meus olhos estão indo e não deveria ir. Meu Deus está vendo os meus pés caminhando por lugares que eu não devia mais caminhar. Mas mesmo assim a sua misericórdia é tão grande que Ele diz: o pecado entrou, você se fez novamente como um velho homem, mas o meu amor te resgata mais uma vez, filho. A minha misericórdia se renova toda manhã, e para aqueles que eu amo, eu cuido. O que pode tirar a nossa esperança? Se o Deus que nós servimos é o Deus que aceitou o matador, o perseguidor da igreja, e fez dele um dos maiores instrumentos que a igreja já viu. Esse amor grande, esse amor imenso, é uma chamada para vivermos no pecado? Claro que não. Romanos já nos diz isso claramente. Mas é uma conscientização, sabe? É uma paz no coração. Qual o erro que você cometeu, jovem, que vai te afastar desse Deus que te ama dessa forma? Qual foi o caminho que te transformou numa pessoa tão imerecedora desse amor? Aonde o amor de Deus não te acha, hein? Estou perguntando a você. Nós acabamos de falar que existe um Deus que perdoa quem mata e transforma em instrumento nas suas mãos. Aonde o amor de Deus não te acha? Essa vozinha que está na sua cabeça dizendo que o seu pecado te torna tão falho ao ponto de Deus não te amar, essa vozinha não vem de você e não vem de Deus. Repreenda aquilo que não vem de Deus. Repreenda as setas do inimigo na sua mente. Porque o Deus que te chama no primeiro dia é o Deus que te chama nos seus piores dias. O seu chamado não é só para os dias bons, não é só para os dias que você se sente capaz. O seu chamado é para um domingo à noite que você esqueceu que ia pregar e Deus ainda fala: vai lá, filho, eu sou contigo. O seu chamado não se limita à sua força. O seu chamado não se limita ao seu braço, e graças a Deus por isso. Porque tem dias que o meu braço não serve nem para levar comida na minha boca. Tem dias que as minhas pernas não querem sair da cama. A minha cabeça está tão pesada que eu não consigo pensar. Ninguém aqui é super-homem, ninguém. 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 E ainda temos os nossos irmãos que esperam de nós a perfeição todos os dias, onde a misericórdia de Deus nos encontra, mas ai daquele que fala mal daquele irmãozinho ali, que a misericórdia dele já ficou. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é super-homem. Deus vê os meus pecados, irmãos, e eu ainda estou aqui. A misericórdia do meu Deus tem sido maior do que as minhas falhas. Por isso ainda estou aqui. Isso é esperança. Isso é esperança. Isso é arma para quem sabe usar. Porque o que o inimigo quer fazer é te deixar parado. E sabe como ele faz? Não serve mais para você. Você não tem mais a mesma força do início. Você não é mais a mesma pessoa. Você era de um jeito, agora é de outro. Você tinha um chamado, mas eu acho que você perdeu a entrada, né? Não tem mais jeito. A estrada está muito difícil, você está muito fraco. Tem como acreditar nisso, sabendo que o nosso Deus resgata o perseguidor da igreja? Tem como você acreditar que você não é mais forte o suficiente? Nunca foi pela sua força. Irmãos, você acha que Paulo recebeu esse resgate porque ele merecia? Ele era quem menos merecia.
Ele diz, dos pecadores eu sou o maior. Ele era quem menos merecia ser salvo. Sabe o que a história dele me diz? Que mesmo eu vendo os meus pecados, que vocês não veem, você não vê a escuridão que existe no coração do homem chamado João Vitor. Da mesma forma que eu não vejo a escuridão que tem no seu coração, mas uma certeza eu tenho, o sangue de Cristo te limpa. Da mesma forma que limpa o meu. O sangue de Cristo te chama para perto, da mesma forma que me chama. Eu mereço? Ai, irmãos, eu não mereço. Você não merece isso. E graças a Deus, que a misericórdia de Deus nos encontra. Porque Ele chama e chama mesmo. Ao ponto de você dizer, mas eu acabei de pecar. Eu acabei de perseguir. Eu acabei de matar Estevão. Por que está me chamando? Irmãos, Ele te chama da mesma forma que chamou Paulo. Ele te traz para perto da mesma forma que trouxe Paulo. Ele te revigora, te dá ânimo em tempos difíceis. Vai ler Atos. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu um naufrágio de 14 dias, foi picado por cobra venenosa, foi apedrejado novamente, preso injustamente, mas em tudo ele diz, aprendi a viver alegre, no pouco e no muito, porque o meu Senhor é comigo no pouco e no muito. O seu Senhor é contigo nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de força, nos dias de fraqueza, e graças a Deus por isso. Porque o amor que nos constrange, ele não deixa de constranger, porque nós continuamos sendo pecadores. E aí erramos e Deus chama para perto. Aí você fala, eu não mereço isso. Você erra e Deus te usa, e você fala, eu não mereço isso. Você vai no profundo do seu ser, entrega a sua vida a entidades malignas, coloca a sua vida no altar de Baal, você pega o dom que Deus te deu e enterra. Deus é Deus. Existe esperança porque Ele é Deus. Existe esperança porque Deus ama de uma forma diferente que nós amamos. E para aqueles que querem, enquanto há vida, há esperança. A esperança de um novo posicionamento, a esperança de uma vida regrada pela palavra de Deus, a esperança de uma vida devota, de coração, de alma, de dias, de tempo, a obra, o reino, a esperança para aqueles que querem viver com Deus. Não importa o quão longe você foi, há esperança. Quando nós olhamos para a conversão de Paulo, nós vemos que realmente esse Deus ama de uma maneira que nós não amamos. Pois Ele perdoou aquele que matava, esquartejava e apedrejava, e chamou de filho. Em toda conversão genuína, vemos um homem perdido se transformar num missionário. Sabe o que isso significa? Cada um que está aqui estava igual ou até pior do que Paulo. Mas em toda conversão verdadeira, nós vemos homens destruídos se tornando instrumentos para que se realize a vontade de Deus através das suas vidas. Eu dou graças a Deus a isso. Dou graças a Deus a isso. Você pode agradecer a Deus nesse momento? Você pode dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eis aqui a nossa vida em adoração a Ti. Amém? Aplauda o Senhor, pois a palavra dele foi pregada.
Aleluia, eu tenho 2 minutos. Gostaria que você fechasse os olhos, porque eu quero orar. Em cima do que foi pregado aqui, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui dizendo, como o diácono João Vitor pregou, eu não mereço. Essa palavra, esse Deus não é para mim. Eu sou um pecador. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, talvez... Eu amo esse texto, porque, como foi dito, qual de nós é digno? Quem está aqui que é merecedor de alguma coisa? Nenhum de nós é merecedor de nada. A palavra vai dizer que nós merecemos castigo, mas o Senhor vem e nos ama. Não como o homem nos ama, Ele nos ama com o amor que Ele tem por nós, a tal ponto de entregar o seu único filho para morrer naquela cruz por nós. E você, de olhos fechados, eu quero fazer um apelo, sim. Eu quero orar por você, todos de olhos fechados, mas você que está aqui dizendo, eu me senti tão impuro, tão impura, eu não me sinto bem, eu me sinto pecador, eu tenho me acusado. A igreja de olhos fechados, sabe por quê? Isso não é para você, isso é para o Espírito Santo. Levante uma das suas mãos, só uma mão, e eu vou orar por você. Levante uma das suas mãos, já temos 2 pessoas, mas eu sei que essa palavra falou com muita gente aqui. Isso, você que está aqui dizendo, pastora, eu me sinto pecador, isso mesmo, levante sua mão. Não se envergonhe disso, porque todos que estamos aqui erramos, falhamos e precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Pastora, mas eu estou na igreja há tanto tempo, mas hoje eu estou me sentindo assim, fraca, irreconhecível, desgastado. Nessa noite o Senhor está aqui, está dizendo para mim, a começar em mim, porque a palavra corta para você, mas corta para mim também. Ele está dizendo, eu te amo, independente de qualquer coisa, independente das pessoas, independente do homem, independente daquele que se levanta contra você, eu te amo. E quem vai dar conta de você é o Senhor. Eu quero orar por você. Mantenha sua mão erguida, eu quero orar, Senhor, nesta noite. Pai, através da Tua palavra, eu quero te pedir que Tu traga alívio para a nossa mente, alívio para nossas vidas. Quantas vezes o inimigo se levanta para nos acusar, quantas vezes ele se levanta para evidenciar que nós não somos nada, que nós somos pecadores e que nós não merecemos amor nem misericórdia de Deus. Isso é uma grande mentira. E nessa noite eu quero orar por essas pessoas que Tu trouxe aqui, Senhor. Não foi eu, não foi o homem, Tu trouxe essas vidas hoje aqui para falar para ela, eu te amo incondicionalmente. Você é meu, você é minha, eu te uso como eu te quero, eu faço como eu quero. Foi o que o Senhor disse para Paulo, eu faço como eu quero, mas Senhor, Ele é matador, disse Ananias o profeta, Ele é matador, Ele mata os teus servos, mas o Senhor diz, importa que eu resgate esse homem, porque ele vai viver e vai sofrer pela minha causa e pelo meu reino. E nessa noite eu te peço, que seja assim na vida dos meus irmãos e na minha própria vida. Não importa aquelas pessoas que se levantam para nos acusar, Senhor, porque quantas vidas têm se levantado para nos acusar, no momento da dor, no momento do problema, como se nós fôssemos nada e eles fossem tudo. É mentira de Satanás. Isso é mentira, irmão. Delete, apague essas palavras que dizem que você não é nada e que no nosso meio há gente mais santa. Não há. Diante da cruz somos todos iguais. Diante da cruz o Senhor ama todos nós. Não há seleção e não há preferência. O Senhor nos ama. Ele morreu por todos nós. E nessa noite, Senhor, eu te exalto e te glorifico por essa palavra que vem solidificar a nossa fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor te ponha de pé, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Fique de pé e aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia.
Eu gostaria de agradecer a Jaqueline, me entregou o presente que a igreja comprou para mim. E eu só quero dizer uma coisa para você. Quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu estou fazendo 61 anos. Algumas pessoas generosas dizem, pastora, não parece. Eu sei que não parece. Vamos malhar, né, gente? Mas a verdade é verdade, irmão. É isso. Mas existe um Deus que nos resgata e que cuida de nós. E quando eu me converti, eu disse ao Senhor, Senhor, eu não quero nada no teu evangelho. O que eu quero é marcar vidas. E quando eu ouço esses testemunhos, Ciliane Traíra disse que nem sabia de nada. Quando eu ouço esses testemunhos, eu me alegro. Porque a minha preocupação não é com os bancos, não é com o ar. Nós fizemos tudo isso, nós todos, a igreja. Mas a minha preocupação é a sua vida. É com a sua vida que o Senhor se preocupa. Porque você é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor nos chama pastores, diáconos e obreiros para nós cuidarmos de vocês. Esse é o nosso chamado. E eu quero passar por esse mundo marcando vidas. Eu não sei o que você quer fazer, mas eu quero marcar vidas. O dia que eu partir para a glória, que as pessoas digam, eu conheci a pastora, ela era uma mulher de Deus, ela cuidou de mim, ela abençoou a minha vida. Só isso é o suficiente para o Senhor. Amém, irmãos? Você possa aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. Vou dar a bênção sacerdotal. Nós vamos cantar apenas uma vez. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que seja uma semana de vitória. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Cante uma vez, depois vai embora. Ainda é 8h03, você tem 2 minutos. Aleluia.